boa noite a todos. Aqui quem fala com vocês é Luciano Firmino e eu trago aqui mais um vídeo muito interessante e ao mesmo tempo polêmica. Um vídeo bem equilibrado. São textos que não é de minha autoria, mas são textos verídicos que faz sentido nesse exato momento. Ao assistir todo o nosso vídeo, gostaria de saber sua opinião, tá? Com embasamento bíblico, obviamente, tá certo? Hoje o tema é: cristãos não celebram a Páscoa. Que história é essa, Luciano? Os evangélicos, os protestantes não comemoram a Páscoa? Nós não comemoramos a Páscoa católica. O Brasil, nós sabemos que é um berço do catolicismo. E o catolicismo é uma heresia, é uma seita. O que é isso? É uma doutrina de demônio. Então, nós não celebramos a Páscoa católica. Eu quero aqui abrir, a princípio, um texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo, tá? Não é a carta de padre, não é a carta de papas, não é a carta de nenhum presidente, não é a carta de nenhum pastor, de nenhum sacerdote, mas a carta da palavra de Deus escrita pelo apóstolo Paulo, um homem que escreveu arduamente a mensagem da palavra de Deus na Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, verso de número 6 ao verso de número... deixa eu ver aqui. 10. 6 ao 10. Diz assim: o tema é: cristãos não celebram a Páscoa. Se você é cristão, você não celebra a Páscoa. Nós vamos ver aqui esse detalhe. E no final do vídeo, tá? Antes do vídeo terminar, vamos saber qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Muitas pessoas que eu vejo por aí vão caminhando como o mundo dita e manda. Mas não é assim que deve se comportar. Pois nós temos uma regra de fé e prática que é a Bíblia. Não uma religião católica. Tá certo? Diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, imagine o profeta aqui, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado, ou seja, se aparecer qualquer pessoa, um anjo ou uma pessoa pregando um outro evangelho que não seja esse, né, seja amaldiçoado. Então, a Páscoa católica é um falso evangelho e você vai saber já nesse exato momento, tá? Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que vos receber, seja amaldiçoado. Porventura, procuro eu agradar a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Isso são as palavras do apóstolo Paulo. Ou seja, voltando aqui ao nosso tema, cristãos não celebram a Páscoa. Será que isso tem sentido? Vamos ver aqui o texto que eu consegui achar nas redes sociais e trago aqui para vocês. Deixa eu ver aqui como eu vou fazer. Cadê? Pronto. Vocês estão vendo aí? Pronto. Verdades e mitos sobre a Páscoa. Ok? Acompanhe aí, tá bom? Nessa época do ano, celebra-se a Páscoa em toda a cristandade. Veja que cristandade não é cristianismo, tá bom? Mas aqui é cristandade no sentido de que todas as pessoas fazem algum tipo de celebração, tá? Algum tipo de celebração da Páscoa. Eu faço também. Então é cristandade. Isso é cristandade, não é cristianismo. Ocasião que cadê? Ocasião que só perde em popularidade para o Natal. Apesar disso, há muitas concepções errôneas e equivocadas sobre a data. Mas nós não vamos debater as questões de datas, tá? O conteúdo, né, a mensagem da Páscoa instituída pelo catolicismo, tá bom? É o que nós estamos combatendo aqui.
Bem, nós vamos ver aqui a verdadeira Páscoa bíblica, que foi primeiramente com os judeus, tá? Que não foi com o catolicismo. O catolicismo não chega aos pés da verdadeira Páscoa judaica. Veja só. A Páscoa é uma festa judaica. Primeiramente, a Páscoa é uma festa judeu, do israelita. Não é do evangélico, não é do catolicismo, nem do espiritismo, muito menos do ateu. Olha aí, uma verdade que você precisa entender. Seu nome, Páscoa, vem da palavra hebraica passar, que significa passar por cima. Uma referência ao episódio da 10ª praga narrado no Antigo Testamento, quando o anjo da morte passou por cima das casas dos judeus no Egito e não entrou em nenhuma delas para matar os primogênitos. A razão foi que os israelitas haviam sacrificado um cordeiro, por ordem de Moisés, e espargido seu sangue nos umbrais e soleiras das portas. Ao ver o sangue, o anjo da morte passou àquela casa. Na mesma noite, os judeus saíram livres do Egito, após mais de 400 anos de escravidão. Moisés, então, instituiu a festa da Páscoa como memorial do evento. Então, foi Moisés que instituiu a Páscoa. Não foi o Papa, não foi o padre, não foi o pastor, foi Moisés, servo de Deus, profeta do Antigo Testamento. Tá? Nessa festa, que tornou-se a mais importante festa anual dos judeus, sacrifica-se um cordeiro que era comido com ervas amargas e pães sem fermento. Então, a Páscoa é isso, sacrificar um cordeiro que era comido com ervas amargas e pães sem fermento. Você faz isso? Você saiu do Egito? Você tem conhecimento dessas coisas? Acredito que não. Vamos ver o próximo. Pessoal, Jesus Cristo, ele é a segunda pessoa da Trindade. Jesus foi traído, preso e morto durante a celebração de uma delas em Jerusalém. Sua ressurreição ocorreu no domingo de manhã cedo, após o sábado pascual. Como sua morte quase que certamente aconteceu na sexta-feira, a sexta-feira da Paixão, entrou no calendário litúrgico cristão durante a Idade Média como dia santo. Na quinta-feira à noite, antes de ser traído, enquanto Jesus, como todos os demais judeus, comiam o cordeiro pascual com seus discípulos em Jerusalém, determinou que os discípulos passassem a comer não mais a Páscoa, mas comer o pão e tomar o vinho em memória dele. Ou seja, o judeu tinha por obrigação celebrar a Páscoa, comer esse animal, tá certo? Porque eles tinham sido libertos do Egito. E nós, homens aqui no Brasil, não saímos do Egito, não somos judeus, tá certo? Não estamos na lei mosaica, no tempo do Antigo Testamento. Então, quando Jesus veio, Jesus agora vai mandar que os seus seguidores, as pessoas que conhecem a mensagem do Evangelho, as pessoas que nasceram de novo, as pessoas que estudam a palavra de Deus, as pessoas que se entendem que a Bíblia é a palavra de Deus, os 66 livros, essas pessoas, elas vão passar a comer pão e vinho em memória dele. Agora me deixa dizer uma coisa. Pão e vinho, no sentido da Páscoa católica, no sentido da religião católica, pão e vinho eles chamam de doutrina da transubstanciação, que é o seguinte, é uma heresia, é algo satânico. Ou seja, a pessoa que vai para a missa vai fazer aquele momento da Eucaristia, o santo, né, aquele homem que não tem pecado nenhum, que é o padre, né, ele vai dar a hóstia, ele vai dar o vinho. E na doutrina do catolicismo, aquilo ali não é pão e nem vinho. É justamente o quê? A carne humana e o sangue humano de Jesus. Isso é uma heresia, isso é uma falsa doutrina. Como é que você vai comer carne humana, unha? Você vai comer unha? Você vai comer olho? Vai comer dente? Vai comer saliva? Vai comer intestino? Você vai comer
parte do coração de Cristo, você vai comer orelha, nariz, cabelos, porque o pão, na visão do catolicismo, ele vai se tornar carne humana. Você vai beber o sangue humano? Veja que como a religião cega. Jesus não disse nada disso. Mas os seres humanos, por não conhecer a mensagem do Evangelho, acabam praticando aquilo que Jesus não ensinou. Então, veja bem. Vamos passar adiante. Estes elementos simbolizam seu corpo e seu sangue, que seriam dados pelos pecados de muitos. Uma referência antecipada à sua morte na cruz. Ou seja, o pão e o vinho são símbolos, não são carne e sangue. Portanto, cristãos não celebram a Páscoa, abre aspas, a Páscoa judaica, não comemoramos Páscoa judaica, tá? Nem, muito menos comemoramos a Páscoa do catolicismo romano, porque o catolicismo romano é uma doutrina de demônio. A Páscoa judaica era uma, nós entendemos, de acordo com as escrituras, uma forma de educar os judeus para mostrar quem era Jesus no futuro. Então, para nós, era simbólica do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, cujo sangue impede que o anjo da morte nos destrua eternamente. Os cristãos comem pão e bebem vinho em memória de Cristo. Isto não somente nessa época do ano, mas durante o ano todo. A Páscoa também não é dia santo para nós. Para os cristãos, há apenas um dia que poderia ser chamado de santo, o domingo. Pois foi num domingo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E eu quero dizer aqui a vocês que Buda, Kardec, Maria, Pedro, até o apóstolo Pedro aqui, apóstolo Paulo, você, eu, não temos condições de ressuscitar. Nenhum ser humano tem condições de ressuscitar. Por mais que tenha fé, por mais que tenha conhecimento na palavra de Deus, nenhum ser humano vai ressuscitar. Tem poder de ressuscitar, de dar vida. Quem pode ressuscitar e dar vida é Jesus. E porque somente ele tem o poder e a autoridade. Se ele vai lhe ressuscitar, se ele vai dar vida, é porque você aceitou a mensagem correta do Filho de Deus. Então, o foco dos eventos acontecidos com Jesus durante a semana da Páscoa em Jerusalém é sua ressurreição no domingo de manhã. Se ele não tivesse ressuscitado, sua morte teria sido em vão. Ou seja, Jesus seria um mito entre todos os mitos. Nem sequer existiríamos realmente. Não teríamos existência. Se Jesus não morresse, se Jesus não nascesse, não morresse e nem ressuscitasse, não adianta acreditar em um ser imaginativo, em contos de fadas. Mas Jesus é história, Jesus é real. Maior do que as religiões do catolicismo, né? Seu resgate de entre os mortos comprova que ele era o Filho unigênito de Deus. Então, somente Jesus é Filho de Deus. E que sua morte tem poder para perdoar os meus e seus pecados, dos que nele creem. Então, a Páscoa, o Filho de Deus, a mensagem é essa. A mensagem de arrependimento, a mensagem de que você vai morrer porque você tem pecados e que não vai ressuscitar, vai ser condenado. E a única forma de você sair dessa condenação, dessa morte, é realmente ter o Filho, nascer de novo através do Espírito Santo, conhecer a mensagem do Evangelho. Por fim, coelhos, ovos e outros apetrechos populares foram acrescentados aos eventos da Páscoa pela crendice e superstições populares e, eu posso dizer também, pela manipulação de Satã nos últimos tempos para distorcer a mensagem do verdadeiro Evangelho. Estamos já chegando ao final. Nada tem a ver com o significado da Páscoa judaica, nem na ceia do Senhor, celebrado pelos cristãos. Ou seja, isso que nós estamos vendo aí na televisão, pelo catolicismo, não tem nada de Bíblia. Tá? Muito cuidado. O inimigo realmente consegue nos enganar, consegue nos iludir. Tá? Muito cuidado, pessoal. Finalizando, em termos práticos, os cristãos protestantes, né,
pode tomar as seguintes atitudes para com as celebrações da Páscoa, tão comum hoje em dia. Primeiro, rejeitar completamente por causa dos erros, equívocos, superstições e mercantilismo que contaminaram a ocasião. Primeiro ponto. Muitos vão por esse caminho, é muito rígido, né? Né? Parece que não funciona, não é bom, não é sadio, não é sábio. Segundo ponto, qual a segunda alternativa? É aceitar como religião, né? Deus é um só, Jesus é mais uma opção, todo mundo vai ser salvo, tá? Deus ama todo mundo, né? E isso é normal. A Bíblia não importa. O que importa é a minha felicidade, o que importa é o que a minha religião diz, o que importa é o que o padre e o pastor diz. O que importa é o que o MEC, a universidade diz. A Bíblia não importa, a Bíblia não é nada. Tá? O terceiro ponto é usar a ocasião, é o que nós estamos fazendo agora, para redimir o verdadeiro sentido da Páscoa. Então nós entendemos que essa é a nossa função, de mostrar a vocês o verdadeiro significado da Páscoa. E aqui, eu tenho aqui no site do CACP, tá? Um trechozinho, ele tem um tema, o verdadeiro significado da Páscoa. Aqui no finalzinho, ele diz assim: assim sendo, lembramos, não somente nesta data, mas em todos os dias, o verdadeiro significado da Páscoa. Assim como o Todo-Poderoso libertou os hebreus da escravidão do Egito, Deus quer nos libertar da escravidão do pecado, e por isso enviou seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 2 pontos aqui, pessoal. Primeiro, Deus libertou o povo judeu do império da escravidão do Egito. Isto significa que do império político, do império geográfico, do império religioso, do império ocultista. E hoje Jesus faz a mesma coisa. Deus quer nos libertar do Egito católico, do Egito espírita, das testemunhas de Jeová, das falsas igrejas evangélicas, né? São os Egitos de hoje em dia, para conseguir, né, realmente compreender a mensagem do Evangelho. Então, vida esta conquistada com sangue, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Celebramos, então, a liberdade conquistada por Jesus na cruz para todos nós, né? Temos aqui essa citação aqui do CACP. Então, nós terminamos aqui, pessoal, a nossa explanação a respeito da Páscoa, tá? A Páscoa era uma celebração judaica, não é católica, certo? E essa Páscoa tinha algo para mostrar ao povo judeu que Jesus iria nascer, iria morrer em nosso lugar. Então, quando nós realmente acreditamos no Filho de Deus, nós não comemos mais os animais mortos nessa ocasião, nem nos tornamos judeus, muito menos católicos. E nem acreditamos que o pão se torna carne humana e nem o sangue se torna vinho humano. Porque isto é uma criação da falsa religião que é o catolicismo. Então nós precisamos agora realmente voltar à verdadeira mensagem do Evangelho, que é que Jesus veio salvar um pecador. Se você quiser aceitar Jesus Cristo nesta noite, aceite, estude a palavra, estude os 66 livros da Bíblia, tá? E vá a uma igreja reformada, uma igreja pentecostal séria, que estude a palavra de Deus de uma forma correta, e assim você vai ser batizado. E nesse exato momento nós terminamos a nossa explanação, esperamos que vocês tenham entendido, tá? Tá aí os slides, vocês podem voltar a qualquer momento, dar uma pausa, dar uma lida. Eu agradeço a oportunidade. Dúvidas, sugestões, críticas, só deixando um comentário do vídeo. Até breve.